para Deus, nós precisamos passar pelo fogo. Na Bíblia, fogo, tem muitos lugares na Bíblia que falam sobre fogo. Quem de vocês pode, o mais cedo, onde estava fogo na Bíblia? Onde você acha que foi o primeiro fogo na Bíblia? Gênesis. Onde? Gênesis. Gênesis, Caim e Abel. Sim. Lá foi um sacrifício, né? Sacrifício, mas nós não sabemos como aconteceu, mas aonde foi o primeiro sacrifício? Eu não sei se esse sacrifício foi com fogo, mas onde era o primeiro sacrifício, antes do sacrifício do Abel e do Caim? Onde foi? Com Adão. Com Adão. Adão? Quem fez esse sacrifício? Deus. O que ele fez? Ele tomaram pele de uma cabrito, né? Foi cabrito, a Bíblia diz, né? Em português. Carneiro. Então aí, mas como você fez o cabrito, o carneiro para ele ser pele? Você fez, por favor, empresta. Não, você tem que matar. Então aí foi um sacrifício e o sangue foi derramado, né? Para que serve esses roupas para cobrir a nudez do Adão e Eva, né? Então esse foi o primeiro sacrifício. Então eu não sei, provavelmente Deus fez uma fogo. Provavelmente, não sei. Um dia Deus mesmo vai nos contar o que aconteceu. Mas depois disso, foi outros sacrifícios também. Mas onde também foi fogo na Bíblia? Vou te falar. Tem vários lugares onde é. Sacerdotes. Lançados no arbusto e. Sim, arbusto, né? Moisés e arbusto que estava queimando. Mas outro lugar, fogo não somente prepara. Fogo pode te preparar, mas fogo também pode destruir. Nem Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. Isso. E também lembra aquela história da Aca? What is that man's name in English? Depois do Jericó, e nós estamos pronunciando Acã. Como é que eu pronunciar em português da mão? Ele foi destruído, né? Fogo também, pastor, quando estava levando o povo no deserto. Fogo de noite. Sim, é isso, né? Era uma guia da noite, né? Guiava o povo, né? Mas o Acã, ele morreu, né? Ele foi destruído, né? E eles colocaram ali onde estava a casa dele, eles botaram um monte de pedra depois. Mas a terra abriu como se fosse uma boca, eles foi derretido, engolido, mas também em algumas traduções diz que derretido, derretido. Mas então, fogo pode destruir ou fogo pode preparar, né? Então Daniel os três homens, né? Como chamava eles? Sim, amém. Os três amigos do Daniel, eles foram levados lá para aquele forno que eles colocaram que o fogo seria 7 vezes mais quente do que normal. E os homens mais fortes do exército daquele rei, enquanto eles jogaram esses três amigos do Daniel dentro do fogo, eles mesmos, quem morreu, né? Mas aí, esses três amigos do Daniel foi preparado, né? Ainda mais purificados. Então, fogo é uma coisa que prepara. E também onde a gente viu que era fogo? Isaac teve que carregar o
o Isaac estava carregando o fogo, né? Então, lá em África do Sul tem uma povo que se chama Khoisan. Eles fazem fogo assim, né? Com uma palito. Como se chama palito? Um pedacinho de pau, uma varinha, e eles fazem, outros fazem assim, né? Faz uma brecinho e faz isso para que esquenta. Mas enfim, o Abraão, eles eram bem espertos, eles sempre teve fogo, né? Então eles, quando sobrava fogo, carvão, eles levaram o carvão, né? Que estava ligado ainda, né? Dentro de uma coisa, porque a Bíblia disse, o Isaac estava carregando fogo, nem sabendo que esse próprio fogo que ele está carregando vai servir para sacrificar ele mesmo, né? E aí, ali, ele teve que ser sacrificado, mas a gente sabe que isso foi preparação para preparar Abraão ainda mais para o serviço do Senhor e também para o próprio Isaac também. Isaac era fiel, né? Ele nem, depois daquele dia que ele percebeu que o papai queria sacrificá-lo, ele nem ficava chato contra o pai e disse: não, eu não quero ver nada sobre esse evangelho, sobre essa religião do meu pai, eu vou me afastar dessa coisa. Então a gente sabe que Isaac foi fiel, porque o filho de Isaac era o quê? Era quem? Jacó, né? Que o nome dele mudou para o quê? Israel. Maravilhoso. Porque Jacó é traidor, né? Traidor. Mas enfim, então o fogo é algo que prepara nós ou algo que possa te destruir. Então toma cuidado para que você não seja destruído pelo fogo de Deus, mas para que você possa ser preparado pela fogo. Eu estava preparando para essa conferência esse tema forjado por Deus. Então depois foi cancelado e aí me teve alguns objetos que eu queria trazer, mas eu nem trouxeram porque eu nem sabia que a conferência vai continuar. Mas mesmo assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda. Fogo é quando você forja alguma coisa. Em primeiro lugar, esse ferro, né? Veio de onde? Veio debaixo da terra, né? Está em uma forma de pedras, em uma forma grande de rochas. E aí, numa mina, ele já foi para uma mina lá em África do Sul, em meu país, minha terra, África do Sul. Eu não sei se você sabe, mas eu sou sul-africano. Mas muitas pessoas dizem, mas África tem pessoas brancas? Sim, porque eu sou africano que caiu na água sanitária. Mas enfim, lá ele foi para uma mina. Então, primeiro eles vão tirar essas pedras debaixo da terra e eles vão quebrar esses grandes rochas, pedras grandes, para ficar em pequenos grãos, que chama grão, né? E aí eles vão preparar e aí leva para lugar onde eles vão derreter essas pedras. E aí essas pedras têm que passar pelo fogo para que sair ferro cru, chama ferro cru, romeno, ferro cru. E aí esse ferro ainda não é pronto para utilizar. Pedaço de ferro, assim, eles fazem várias diferentes formas, né? Pode ser rolos, pode ser mais retos, pode ser uma bloco. Então é muito pesado, eu já vi
caminhão de 22 metros só carrega dois pedaços, 2 cubos daquele ferro super pesado, mas não serve para nada. O que você vai fazer com uma coisa que pesa tanto toneladas? É super pesado. Mas aí isso é cru. Mas aí você vai ter que derreter de novo para que sair outra forma. Então eles vendem esses lugares que preparam esse ferro, eles mandam nesse forma, né? Mais comum lá está nesses cubos, e quando chega lá na fábrica, ali na fábrica também tem um outro forno que vai derreter de novo e vai colocar na outra forma, no outro pedaço, no outro jeito, para que seja possível de trabalhar com ele. Mas aí, depois desse segundo derretimento, ele ainda não é um instrumento que pode ser utilizado para alguma coisa. E aí, depois disso, você tem que pegar. Mas aí esses fornos é tão alto esse quentura que ele vai, como eu já disse, derreter. Mas enquanto ele vai esfriar esse ferro, ele está muito mole a final desse. E aí depois, então você até pode pegar assim, e mesmo se fosse 10 milímetros, uma barra de 10 milímetros, você pega aquele barro e você dobra. Ele é super mole, né? Mas aí, então você pega esse ferro e você vai trabalhar com ele assim, enquanto ele está mole. Mas se você, por exemplo, vai pegar esse pedaço de ferro, né? Você vai cortar no seu jeito, e aí, por exemplo, você quer fazer uma faca. E aí, bom, você vai afiar, você vai formar ele, para que ele seja útil para ti, para que você possa utilizar. E aí, bom, agora ele tem uma forma de uma faca. Bom! E aí você vai cortar uma tomate, o terceiro tomate que você vai cortar, aí ele vai estar mole, desafiado, né? Seco. Vai estar seco, desafiado. Porque o tomate, ele tem o quê? Ele tem ácido, né? E o ácido não ajuda a ferro, né? Que está cru. Esse ferro ainda está cru. Mas aí o que você tem que fazer para que esse instrumento seria alguma coisa útil? Você tem que forjar. Aí você tem que colocar ele numa forno que não são tão quentes para derreter, mas são quentes o suficiente para que ele fique mais mole, né? Do que seu jeito, né? Quando está frio. E aí você tem que bater, né? Você vai bater ele numa yuca, uma bigorna. Em espanhol é yunque, né? Em português é bigorna. Então você vai bater ele lá no bigorna, e esse processo de esquentá-lo lá naquele forno, naquele forja, ele vai endurecer. Cada pancada ele endurece um pouquinho mais. Mas isso ainda não é o processo de temperar. Você tem que temperá-lo. Então, como você temperar esse pedaço de ferro?
Você tem que, depois que você formou ele, depois que você bateu ele, né? Depois que você bateu, para que ele seja assim, numa forma, depois você pega um lixa ou uma lima e vai lixar, vai tirar ainda aquilo que não parece o produto final. E aí depois de tudo isso você vai esquentar ele para que ele seja vermelhíssimo. E aí, não para derreter, somente para chegar nesse ponto super vermelho. E você vai colocar ele dentro de óleo, né? Hoje em dia eles temperam dentro de óleo. Óleo bom é óleo hidráulico. Óleo hidráulico é muito fino, né? Então você pode utilizar óleo hidráulico. Antigamente não teve óleo hidráulico, então quem sabe qual era a primeira forma de como era a primeira, qual líquido eles utilizavam para temperar? Primeira foi o quê? Água. Mas aí depois de um tempo grande, eles pensavam que mas as coisas quebraram, ficava tão duro, e quebrou, e teve cracks, como se chama cracks? Rachaduras, né? Rachaduras dentro, então eles estavam querendo outro jeito. E sabe o que eles utilizou? Eles mataram uma bezerra e pegaram um sangue fresco, quente de bezerra, e aí forjava aquele pedaço de ferro com sangue de bezerra. Incrível, né? Então, nós temos que passar pelo fogo, nós temos que passar pelo sangue, né? Mas enfim, nós temos que ser preparados para ser úteis. Então, enquanto você bateu aquele ferro, depois que ele entrou pelo fogo várias vezes, e depois ele toma tantos pancados, e depois que ele entrou ultimamente outra vez no fogo, e aí você bota ali no sangue ou no óleo, ele vai estar temperado. Então, enquanto ele está temperado, ele ferruja menos, muito menos ele ferruja, dependendo de qual metal você usa, né? Porque tem inox que não ferruja, né? Mas mesmo se você tem outro metal que ferruja, quando esse metal que ferruja está temperado, ele é muito mais duro, e quando ele está muito mais duro, ele enferruja muito menos. E aí depois que você temperou ele, ainda falta um processo de polir. E polir. Eu já fiz forja, eu já fiz facas. Eu lembro a minha primeira faca que eu fiz. Em nosso país nós temos banheiras, né? Aquele vaso sanitário, mas parece mesmo material que vaso, mas é uma banheira, né? Banheira, chama banheira? Sim. É banheira. Então, ninguém sabe o que é. Não, é uma. Parece uma pequena piscina. Sim, dentro de uma tanque, né? Coloca água quente, né? Porque lá faz frio. Então eu sentava lá dentro da banheira, dentro daquele tanque, e quando eu estava tomando banho com minha faca, com lixa de 1200. Tu conhece lixa 1200? É muito fino. E ela lixava para polir, para que ele pode ficar como um espelho, para que eu pode até ver meus próprios cabelos do meu olho aqui, sobrancelhas. Mas enfim, irmãos. Então polir, e depois que você polir, ele vai numa forno, mas esse forno não esquenta ele para que ele fique super quente. Você bota no forno que a sua esposa usa para fazer bolo, e você coloca lá dentro com 150 graus Celsius, e você vai deixar ele lá 3 horas, e aí ele vai estar perfeito. Então, um processo para ser útil. E aí, então nós precisamos de ser preparados.
precisamos de ser preparados. Se nós não estamos prontos para ser preparados através do Senhor, nós vamos estar quebrados. Não tem uma diferença na língua portuguesa, eu não sou tão bom, mas eu sei que tem uma diferença dentro de ser quebrados e quebrantados. Verdade, né? Você prefere de ser quebrado ou quebrantado? Eu quero ser quebrantado, porque quebrado é alguém que tem cabeça dura, que não quer ser preparado pelo Deus, que não quer ser jogado no fogo, cabeça dura, eu quero fazer do meu jeito. E aí o que vai acontecer no final da conta? Você vai ser quebrados ou julgados. Mas irmãos, prefere ser quebrantados pelo Senhor. Prefere ser quebrantados pelo Deus. Preparados sendo quebrantados. E como eu posso ser quebrantado? Tu lembra? Teve um homem na Bíblia, você tem que me falar quem era. Teve um homem na Bíblia que pecou. E aí, ele disse, diante do Senhor, disse: Deus, eu não quero cair nas mãos dos inimigos, mas eu quero cair nas mãos de Deus. Irmãos, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Ele sofreu. Será que ele sofreu? Sim, sofreu. Mas, irmãos, Deus, enquanto Ele te trata, Ele não te mata. Então, enquanto Deus te trata, Ele tem a misericórdia. Porque os inimigos não têm misericórdia, Ele vai te matar. Então, coloca você mesmo nas mãos de Deus. Eu sei que Ele já fez muitas coisas maus, eu já pequei contra ti. Mas, Senhor, eu prefiro de estar em suas mãos, para que o Senhor pode me quebrantar. E irmãos, não sendo quebrantados, recebendo pancadas, entrando no fogo, sendo preparados para ser um instrumento útil, você não vai prestar para nada. Coloca a si mesmo nas mãos do Senhor, para que você não automaticamente vai cair nas mãos do inimigo. Porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai fazer isso contigo. Se você não vai estar nas mãos do Senhor, ele vai fazer isso contigo. Então, irmãos, nós precisamos de ser quebrantados. Como eu posso ser quebrantado diante do Senhor? Será que eu tenho que ir para seminário para aprender? Será que eu tenho que ir para a igreja para aprender? Será que eu tenho que ler algum livro para aprender? Irmãos, Deus disse, na sua santa palavra, ele disse: se um filho peço para o pai: pai, me dá um ovo, por favor. Será que o pai vai dar para o seu filho um escorpião? Se o filho vai pedir para o seu papai: papai, me dá um peixe, por favor. Será que aquele pai vai dar para seu filho uma serpente? E se o filho pede para esse papai: pai, me dá um pedacinho de pão, será que esse papai vai dar para esse filho dele um pedaço de pedra? Não. Se vocês, que são pais de terra terrestrial, sabem como fazer coisas boas para seus filhos, será que eu, que sou pai do céu, não sabem de fazer aquilo que você me fez? Isso a Bíblia fala. Então, se você vai perguntar ao Senhor alguma coisa que seria a vantagem dele, será que ele não vai te dar isso? Como
pode ser quebrantado. Penso é fácil. Não penso para dinheiro. Dinheiro não quebra vocês. Mas peço para Deus para te quebrantar. E aí, se você vai pedir ao Senhor para quebrantar, irmãos, isso é a vontade do Senhor para te quebrantar. Não para te quebrar, mas pessoas quebram porque eles não querem colocá-los nas mãos do Senhor. Então, como eu posso quebrantar diante do Senhor? Senhor, quebranta-me. Quebranta-me. Eu já desafiou muitas pessoas na minha vida. Em cada devocional que você faz, seu devocional pessoal, esse devocional caseiro familiar, peço ao Senhor, pelo mínimo 5 vezes em cada oração que você faz. Fala 5 vezes: quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Mas olha só, toma cuidado. Toma cuidado. Porque Deus vai escutar vocês. E Ele vai fazer. Ele vai te quebrar. Mas não tenha medo para ser quebrado. E não tenha orgulho para ser quebrado. Porque às vezes orgulho e medo, e esse cabeça dura, pode causar que você seja quebrado. Eu lembro há um tempo, na minha vida eu acho que eu tive 28 anos de idade. E eu estava pedindo ao Senhor, eu fui para uma conferência, e aí foram predicados, o pastor que pregou lá, ele disse: peço ao Senhor para te quebrantar. Então ele foi pedir ao Senhor e orou, e disse: Senhor, por favor, quebranta-me. E aí, eu fui numa igreja, eu fui convidado pela essa igreja, e aí, quando eu estava nessa igreja, eu sabia essa igreja, metade dessa igreja me conheceu, toda a igreja me conheceu, mas metade dessa igreja nem me gostou muito, e a outra metade me gostava. Mas os anciões, algumas anciões e algumas diáconas nem me gostaram. Eu não sei porque até esse dia, eu não sei por que não. Mas outros gostaram de mim, mas pelo menos esse pastor me convidou para pregar lá. Mas eu sabia aqui no meu coração, enquanto a gente estava lá, a gente foi no quarto de oração, naquela igreja, atrás do púlpito teve uma porta, então ali teve um quarto de oração, então todos os anciões e os diáconos estavam lá dentro. Enquanto antes da pregação, orou, enquanto estava orando, 2 anciões estavam sorrindo assim, sem fechar os olhos deles. Assim, então, enquanto eles subiram no púlpito para pregar, eu pregava uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Nunca vai esquecer. E aí, enquanto eu estava pregando naquele domingo, eu cheguei num ponto onde Deus queria visitar. Tu já foi para um culto onde Jesus era o principal visitante? Irmãos, enquanto você chega numa igreja onde Jesus visita, você sente. Você sente a presença do Senhor. Naquele domingo, eu senti a presença do Senhor. Mesmo que aqueles 2 anciãos sorriam, estavam mal respeitando a presença do Senhor. Mas aí, a presença do Senhor, o Espírito Santo queria visitar naquele domingo. E aí
senti no meu coração que Deus estava trabalhando, eu tremia por dentro de mim. Mas tu sabe, eu era jovem, 28 anos, vamos dar culpa para esse juventude. Não, era eu. Mas irmãos, estava chato. Eu estava chato em meu coração. Porque aqueles dois anciões sorriam. E Deus queria me quebrantar. Mas eu era orgulhoso. Eu era duro. E aí as lágrimas enchiam meus olhos. Eu nunca vou esquecer. As lágrimas caíram da minha face. Caíram da minha nariz. Eu tenho uma nariz mesmo. Você já viu meu nariz? Meu nariz estava cheio de lágrimas. Mas eu nem queria chorar. Estava duro. Depois daquele... Jesus nem visitou aquele culto, irmãos. Eu era um obstáculo. Eu era um obstáculo. Uma pedra já tropeça. Já ouviu aquele pedaço da Bíblia? Cuidado para que você não seja uma pedra que tropeça. Eu era uma pedra que tropeça. Depois daquele culto eu fui para casa, nada aconteceu. Era para acontecer, mas eu estava atrapalhando o Espírito Santo por causa da cabeça dura. Depois eu fui fazer meu devocional e nem senti a presença do Senhor. E aí eu disse, perdoa-me, Senhor, mas quebra-me, quebranta-me. E aí, uma semana depois daquele culto, eu estava num acidente de moto. Quebrou aqui meu costelas, quebrou meu clavícula aqui, foi fazer uma cirurgia. Isso não foi Deus. Nem Deus deixou que isso aconteça, porque Deus não tenta-nos. A Bíblia diz que Deus não tenta-nos, mas às vezes Deus deixa que algumas coisas aconteçam em nossas vidas para que nós podemos ser mais como Ele e menos como nós. Como João Batista disseram, Deus, eu preciso ser menos e tu, Senhor, precisa ser mais. Eu preciso diminuir e o Senhor precisa crescer. Irmãos, e aí eu teve esse acidente de moto, fez uma cirurgia. E aí eu tive que tomar remédio de anti-inflamatório. Mas aquele remédio de anti-inflamatório queimou minha barriga por dentro. Senti demais. E aí eu estava ali na cama. Eu estava chorando de dor. Fisicamente eu estava chorando como uma criança. Chorando, lamentando diante do Senhor. Senhor, por que o Senhor deixou que eu estava nesse acidente de moto? E aí eu lembrei, rapaz, é tu mesmo, era tu mesmo. Eu estava pedindo ao Senhor, Senhor, quebranta-me. E Ele estava querendo me quebrantar lá naquele púlpito. Mas eu mesmo não queria ser quebrantado, porque eu tenho o quê? Orgulho e cabeça dura. Então, enquanto você deixa ao Senhor para te quebrantar, faça isso com sinceridade. E enquanto o Senhor, se você tem um trabalho numa empresa, e se você está numa reunião com o seu chefe, e naquele momento que seu chefe está mais doido do que você, se Deus naquele momento quer te quebrantar, não seja orgulhoso porque eu estou em frente do meu chefe. Não, irmãos, deixa Deus te quebrantar. Porque se você não vai dobrar diante dele, você mesmo vai mandar que Deus faz um outro jeito para te quebrantar. Então, irmãos, faça isso e eu te peço. Diz ao Senhor, Deus, quebranta-me. E ajoelhar, busca o voz do Senhor. Tem uma palavra em português que diz prostrando.
ele faleceu 1 ano atrás. A esposa dele vive aí. Esse titio, ele chama Pedro. Ele apoiava financeiramente 13 missionários. Ele não somente pagava 500 reais por missionário, e aí apoiava 13 missionários, pagando cada mês 500 reais. Ele pagava para esses 13 missionários salários, sustento completo deles. Para 13 missionários, uma pessoa só, um senhor só. Ele era rico, ele era 13 missionários, mas ele era velho. Enquanto ele teve 86 anos de idade, como chama esse cara que faz as suas o contador dele ligou ele quando ele teve 86 anos de idade. Ligou ele e disse: senhor, eu tenho que fazer uma reunião com o senhor, eu tenho que falar alguma coisa sobre você contigo. Tá bom, vamos marcar. Então marcaram um dia. Então esse contador dele chegou a ele e a sua esposa. Eles têm a mesma idade, ele e a sua esposa, 86. E disseram: senhor, eu sei que o senhor é um homem de Deus. Eu sei que o senhor apoia esses 13 missionários. Cada mês o senhor faz pagamento para eles de grande valores para eles, para sustentá-los completamente onde eles estão fazendo missões. Mas se o senhor vai continuar fazendo isso, o senhor e a sua esposa, os dois, se vocês são super fortes, não parece que vocês vão morrer nos próximos 5 anos. Então, mas toma cuidado, porque se vocês são tão fortes, tão saudável, eu quero te advertenciar, vocês não vão poder chegar a ser 90. Porque aí, se você chega a ser 90, você não vai ter sustento para cuidar de vocês mesmos. Porque vocês pagam onde você mora, você paga luz, água, tudo o seu sustento, você não vai ter nada, você vai ter zero. Então, aí sim o Senhor para com esse sustento que você manda para essas 3 pessoas. Se você parar agora, pelo mínimo o senhor e a sua esposa podem chegar a ser 94 anos de idade, né? Sustentando vocês dois mesmos. Tu sabe com quantos anos ele morreu? 94. Mas, enfim, e aí ele disseram para esse contador, ele disse: olha, eu não vou te dar a resposta agora, eu vou orar. E a minha esposa vai buscar o falso do Senhor. A gente vai pedir ao Senhor o que nós devemos fazer. Aí foi. E ele foi orar: Deus, o que eu devo fazer? Então Deus mostrou para ele: sim, para com esse sustento aos 13 pessoas, e só dá seu dízimo. Ele dava quase 80% daquilo que ele teve. Por mês, 80%. Mas Deus disse a ele: só dá seu dízimo, e aí eu vou te cuidar até o dia que você vai. E ele me contou essa história, eu nunca vai esquecer. Ele me contou essa história e disse para mim: tu sabe o que Deus colocou nos nossos corações de fazer em lugar daquele sustento que a gente mandou para aqueles 3 missionários e as suas famílias? Deus colocou na minha coração e no coração da minha esposa, para que fora da nossa devocional pessoal de manhã, eu tenho um devocional pessoal de manhã, 1 hora, e minha esposa 1 hora, devocional pessoal. E
E à noite nós fazemos devocional familiar, nós dois juntos, 1 hora juntos. E fora desses dois devocionais, que são tempos santos, Deus colocou em nossos corações para que eu ia orar para 2 horas por dia para esses 3 missionários. E ela, na sua vez, vai orar 2 horas na sua cama para esses 3 missionários. Fora dos nossos devocionais. E a gente fizeram um negócio com Deus, dizendo a Ele: Senhor, enquanto nós, mesmo se nós somos velhos, enquanto nós vamos orar para esses 3 missionários, nós vamos dobrar nossos joelhos fisicamente. E aí essa senhora, ela chorou, ela disse: eu tenho que corrigir meu marido, porque eu não consigo mais dobrar meus joelhos. Mas eu disse ao Senhor: em vez de dobrar meus joelhos, eu vou deitar, me prostrando diante de Ti. Para mim não é fácil de levantar, mas mesmo assim, eu me prostrar diante dele. Para essas 2 horas, eu nem dormi, só ora para eles. Para essas 2 horas. Mas eu não consigo mais dobrar meus joelhos, não sei porquê, porque está duro. Mas eu me prostro diante dele, deitando diante dele, mostrando humildade, quebrantamento diante dele. Irmãos, se você não está quebrantado, humilhado diante dele, como você vai ter poder? Teve uma missionária que chamava João Haidt. Ele era homem de Deus. Ele foi chamado. Tu sabe como ele recebeu esse chamado? O pai dele era pastor, teve 6 filhos. E o pai dele orava ao Senhor: Senhor, eu oro para meus 6 filhos, para que eles sejam melhor servidores ao Senhor, como eu. Ora isso para seus filhos, por favor. Não tenha orgulho. Tu sabe o que o Mohammed fez com seus próprios irmãos, com seus próprios filhos, e todos os primos que ele teve? Tu sabe o que ele fez? Ele matou todos. Ele mandou matar todos que eram familiares deles, até seus próprios filhos, seus próprios irmãos. Porque uma pessoa disseram a ele: um dia vai ser um familiar de vocês que vai ser uma pessoa mais poderosa do que tu. O que ele foi fazer? Ele foi matar tudo que era homem familiar dele, para que ninguém poderia ser mais grande do que ele. Será que esse religião presta? Perdoa-me. Ora para seus filhos, para que eles sejam maiores instrumentos, glória a Deus, nas mãos do Senhor do que vocês mesmos. Glória a Deus. Então esse pai, o papai do João Haidt, ele orou isso: Senhor, esses 6 filhos meus, Senhor, deixa que eles sejam mais homem de Deus do que eu, mais menina, filha, mulheres de Deus do que minha esposa, e chama eles para o campo, para que eles podem alcançar almas perdidas. E aí 3 dos filhos dele foi para o seminário para estudar, ser missionários. E quando um desses meninos estava estudando, ele virou muito doente e faleceu.
E depois que esse menino que estava buscando o face do Senhor, se preparando para ir ao campo missionário, e quando ele morreu, esse Jonás, ele não teve uma chamada. Sabe o que ele fez? Ele disse: Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho chamado, mas eu vou. Ele está com meu irmão. Ele nunca recebeu um chamado. Olha, mas ele sacrificou os seus sonhos. Ele colocou tudo no altar. Mas, Senhor, virou um desses missionários. Mas os seguintes sem chamado. Em lugar do seu irmão. E quando ele chegou, depois do seminário, no campo missionário em Índia, depois, eu acho que foi 4 horas. Depois de 4 horas, que ele estava tentando de aprender a língua, ele escreveu uma carta para a igreja, para a missão, dizendo: me manda dinheiro, eu não tenho suficiente dinheiro, me manda dinheiro, porque eu quero comprar passagem para voltar, porque eu não consigo falar a língua deles, eu nem consigo falar oi, bom dia. Manda dinheiro para que eu possa voltar. Eu não presta ser missionário. E a povoado em que ele estava trabalhando ouviu sobre esse carta. Ele escreveu: eu, em vez deles, esse chefe daquela comunidade escreveu uma carta, uma missão para a igreja dele, dizendo: não manda dinheiro para esse cara comprar uma passagem. Ele não consigo falar nossa língua, mas ele fala com nossos corações. Glória a Deus! Ele fala a língua de amor. Ele não fala a nossa língua, mas ele fala a língua de amor que toca nossos corações. Aleluia! E eles nem mandou dinheiro para ele. Graças a Deus. E esse homem, ele foi ajoelhar diante de Deus e disse: Senhor, mas eu não estou alcançando as pessoas. Eles não estão entregando as suas vidas a Ti. O que eu devo fazer, Senhor? Eu não consigo falar nenhuma palavra na língua deles. Então Deus disse para ele: você não consegue falar, mas você consegue orar. Então esse homem, ele começou a orar 8 horas por semana. Não. 8 horas por dia, falando isso, Deus, eu não consigo falar essa língua, mas Senhor, me dá uma alma amanhã, ou eu morro. Senhor, me dá 8 horas por dia. Ele orou: Deus, me dá uma alma amanhã, senão eu morro. 8 horas. Você já orou 8 horas? Tem crentes que nem oram 8 horas por ano. Esse homem, depois de um ano, ele disse: Senhor, para esse próximo ano eu quero uma alma por dia. Orou 8 horas por dia para adquirir uma alma cada dia. Quando ele saiu, depois daqueles 8 horas que ele orou, a primeira pessoa que ele encontrou na rua caiu no chão
Graças a Jesus. Glória a Deus. Sem falar nenhuma palavra com eles. Eles estavam tocados pelo Espírito Santo através das orações. Depois do primeiro ano que eles fizeram isso, eles disseram para o Senhor: Deus, me dá 2 almas por dia ou eu morro. Na segunda ano, ele alcançou mais do que 800 pessoas para aquele ano. Então era mais do que 2 pessoas por dia, algumas vezes. E depois disso ele disse: Senhor, 2 não é suficiente por dia. Ele ainda nem conseguiu falar o livro. Me dá 4 horas por dia, Senhor. E os últimos 2 anos da vida desse homem, ele alcançou por dia mais do que 6 pessoas. Ele pediu ao Senhor dar para ele 4 almas por dia. Mas cada dia Deus deu para ele 6 a 8 pessoas por dia. Ele entregou a sua vida a Jesus. Nem falava nenhuma palavra com eles. Chorou. E ele virou muito doente. Ele era americano, mas ele foi. A missão viram que ele estava super doente, porque às vezes ele passou semanas sem comer, sem beber água ou sem dormir, às vezes até semanas, não dias, semanas. E aí ele percebeu que ele estava ficando muito magro, muito fraco, e mandou que ele foi descansar. Então ele foi para a França. E aí ele foi para um médico, e aquele médico falou que fizeram algumas testes, e disseram, ele ouviu como aquele estetoscópio, né? Queria escutar o coração dele batendo ali. Então, seu coração fica no sinal esquerdo, se você nem sabe. Então o médico tentou de escutar e disse: mas você não tem coração. Cadê esse coração? Então ele foi procurar. Então ele ouviu que o coração dele fisicamente mudou do lado esquerdo para o lado direito, por causa da urgência das almas. Mas você dentro do seu coração tem uma urgência para orar para almas perdidas. Você está nem aí, nem quebrantado. Eles dizem que às vezes eles sentaram no quarto dele, onde ele estava chorando, às vezes horas e horas e horas, somente fazendo isso. Oh, Senhor! Depois meia hora de silêncio, só lágrimas e meleca. Oh, Senhor! Lamentando. Teve outro missionário que chamava João Oxtoby. Ele se referiu por ele Joãozinho de oração. Ele trabalhava 12 horas por dia numa fábrica. 12 horas ele trabalhava numa fábrica por dia, 6 dias por semana, e 6 horas por dia ele orava. Quanto tempo ele teve sobrado com sua esposa e seus filhos? E para dormir, e para comer, e tomar banho. Quantas horas sobrou? 6 horas. E nos domingos ele orava quantas horas será? 12 horas. E fora das 12 horas, ele pregava 3 vezes cada domingo.
pregava 3 vezes por ano. Pessoas escrevem sobre a vida dele. E ele nem sabia como pregar direito. Mas enquanto ele começava a falar, as pessoas começaram a chorar. Por quê? Porque ele foi tocado pelo Espírito Santo. Ele era uma pessoa que era quebrantado diante de Deus. Como você consegue orar 12 horas por dia? Sendo quebrantado. Se você não está quebrantado, nunca, nem tenta de orar para o tempo. Você não vai conseguir. Isso vai ser sua própria força. Peço ao Senhor para te quebrantar. Aleluia. Para que você pode ser um homem de oração. Eu tenho um amigo ali no Carreiro da Várzea, passando Vila do Carreiro, pastor, eu amo ele muito. Esse pastor, ele me disse, um ano ele conseguiu de ler a Bíblia 14 vezes. 14 vezes. A Gênesis ao de Apocalipse, 14 vezes. Eu disse para ele, pastor, incrível. E pastor, fora desse tempo que você gasta de ler a Bíblia, quanto tempo você gasta de orar? Não, irmão, não tem tempo para orar. Porque está lendo que não tem tempo. Não vale nada. Não vale nada, irmão. Lendo a Bíblia, parabéns, é fácil fazer uma oração. Teve uma senhora, ele era uma reverenda em Inglaterra, chamava John Harper. E esse homem, com 18 anos de idade, ele já começou a pregar. Ele nem foi para seminário ainda, com 18 anos, mas ele começou a pregar. E aí foi para seminário, mas ele pregava, ele teve um coração evangelista. E ele pregava nas ruas, nas igrejas, foi convidado. Homem super quente para Senhor. E aí, o D.L. Moody, você já ouviu sobre D.L. Moody? D.L. Moody. E aí, D.L. Moody, ele faleceu. E a igreja do Moody, lá em Chicago, eles convidaram 2 ou 3 pastores de frente para ser o pastor principal lá, mas esses pastores eles não eram tão bons, ficavam muito orgulhosos. Sou pastor da igreja do D.L. Moody. E aí essa igreja do D.L. Moody estava assim perturbada, nem sabia o que nós temos fazer, porque não temos pastor principal aqui, não tem. Então eles convidou esse homem. E esse homem fez uma viagem de Inglaterra para Estados Unidos para pregar lá no Chicago. Então ele foi convidado, pregou lá uma semana, uma série de sermões. E essa igreja gostou dele. Mas o detalhe, quando ele casou, eu acho que ele teve 23 filhos, posso ser 23, 24 anos, ele casou com uma mulher que ele amava muito. Já era reverendo, já era pastor, já era esse homem com coração de evangelista, pregava, ganhando almas, correndo atrás de pessoas na rua, nem deixava ninguém só. E ele estava buscando o Senhor mais, mas disse: Meu Deus, quebranta-me mais. Eu quero te conhecer mais. E aí a esposa dele virou grávida. Eles teve uma menina. E quando ela teve essa menina, ela faleceu. A esposa dele. E aí, ele foi mais quebrantado. Afundou mais no Senhor, ainda mais fervendo para o Senhor, mais utilizado, mais uma folga onde ele passou, para ser mais utilizado por Deus.
aí foi convidado lá, eu já falei, lá para Chicago, pregou lá, e essa igreja gostou dele tanto, ele disse, vem, essa vez traga sua filha, porque a esposa faleceu, traga sua filha, vem pregar de novo, a gente está orando, nós queremos que você seja nosso pastor. Então ele foi convidado para ser o pastor da igreja de Hollywood. Então ele já comprou as passagens para ele e para a filha dele, que teve 6 anos de idade, e também para a sobrinha dele. A sobrinha dele, o pai e a mãe da sobrinha dele faleceu também, então ele estava cuidando da sobrinha dele e a menina. Então ele já teve que comprar umas passagens do outro barco, navio. E aí alguém disseram para ele, não, a gente tem que comprar passagens no Titanic, mas a gente não consegue mais fazer essa viagem, nós temos outros negócios, então nós vamos dar nossas passagens para você, para sua sobrinha, para sua filha. Então cancela essas outras passagens, pega esse dinheiro de volta e usa para outra coisa, mas a gente dá nossas passagens no Titanic para vocês. Quantas viagens fez na Titanic? Uma. O primeiro. Então esse João Arca entrou no Titanic, sua sobrinha, sua filha. E na hora que o Titanic bateu naquele montanha de gelo, ele levou a sobrinha e a filha dele mais rápido que poder lá naqueles botes de sal, como se chama? Botes de couro, como se chama aquele coisa, safety, lifeboats. Barco salva-vida. Barco salva-vida aquele, né? Então ele foi levar a sobrinha e filha dele para lá. Então esses barquinhos de salva-vida eram para somente as mulheres e filhos e idosos acima de 70 anos entraram neles. Mas no caso dele, eles disseram para ele, sendo uma solteira, sendo uma viúva, sendo uma viúva, você pode acompanhar sua sobrinha e sua filha, porque sua esposa não vive mais. Então, você tem direito a entrar. Então ele disse não. E pediu a moça que estava mais perto que ele, vem com esse moço, por favor, cuida da minha filha, minha sobrinha. Eu tenho trabalho para fazer. Eu tenho trabalho para fazer. E aí, esse capitão, os engenheiros do Titanic teve tanto orgulho, eles nem teve suficiente barcos salva-vidas e nem teve suficiente coletes. Porque o que estava escrito embaixo do Titanic? Sabe? O engenheiro principal escreveu aí, porque ele era ateu. Ele escreveu: nem o próprio Deus pode afundar esse barco. Sabia isso? Sabia isso? E, irmãos, então eles têm tanto orgulho que eles nem colocavam suficiente barquinhos salva-vida e coletes. Então eles têm coletes limitados. Então, enquanto esse homem disseram para essas pessoas, eu não vou entrar, eles deram uma colete para ele, dizendo, aí pode tomar um colete, você foi uma das escolhidos que pode ter uma colete. Então ele estava super feliz, né? E ele correu, lá teve uma banda, e a banda estava lá, perturbado. Então ele disse, não, seja perturbado, toca! Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Ele mandou eles, e eles
perto que era estar. E aí, ele foi correr para cá. Olha para a cruz, entrega a sua vida a Jesus agora. Ora para mim, Deus, eu sou pecador, perdoa-me. Eu entrego a minha vida a Jesus. Ele foi, correu para a pessoa enquanto o barco ainda nem afundou. E aí, depois ele pulou na água. E o primeiro cara que ele entregou lá na água, nadando para ele, ele falou: oi, Senhor, por favor, eu já orou com 30 pessoas, não sei quanto, eu já orou com tantas pessoas, você também não quer aceitar Jesus? Não quero, não acredita nessa coisa, não faz nenhum sentido para ele. Então, sabe o que ele fez? Ele tirou a sua colete e deu para esse cara, dizendo para ele: pelo menos eu sei para onde eu vou, mas se você morrer, você vai para o inferno. Então, deu esse colete para esse cara, que nem queria entregar sua vida a Jesus. E depois disso, depois que ele deu esse colete, ele foi nadar, orava. E tu sabe que todos os barquinhos de salva-vida, o que eles fizeram? E quando eles foram assim, baixados, tudo estava cheio. Então, eles disseram para eles: vai o mais longe do que possível do navio, porque enquanto esse navio afundar, ele vai te chupar. Então é super perigoso de ficar perto. E outro detalhe: as pessoas vão estar tão perto, eles vão se segurar nas barquinhos de salva-vida e vai te afundar tudo. Então vai o mais longe do que possível, para que você pode ser salvo. Então tudo eles fizeram isso. E aí, então, em volta do navio era muita gente. E aí estava ele nadando, tentando de salvar mais uma alma para Jesus. Mais uma. E aí, quando ele estava morrendo de frio, ele percebeu lá, estava movimentando alguém, ainda segurando num pedaço de madeira. Ele viu que essa pessoa está ainda respirando bem, porque faz aquele nuvemzinho. Então ele percebeu, e com o último poder que ele teve no corpo dele, ele já estava tremendo de frio, e foi para lá. Ele disse para aqueles: Senhor, não quero entregar sua vida a Jesus, por favor, entrega só olha para a cruz. Só olha para a cruz. E esse cara disse: não, obrigado, não estou interessado. E ele só conseguiu: por favor, eu te peço, não deixa que eu morra em vão. Entrega a sua vida a Jesus, olha para a cruz. E aí ele faleceu. Não deixa que eu morra em vão. E aí, esse homem, enquanto tudo estava calmo ali, naquele oceano e tal, depois tudo foi congelado já. Um daqueles barquinhos de salva-vida, pessoa que estava com os remos, provavelmente, ele pensou: vamos ver se tem alguma pessoa ainda viva, porque nós temos uns quatro. Então, a única pessoa que foi resgatada daqueles águas foi aquele homem com quem o João Hardy falou ultimamente. Então, ele tirou ele da água. E 3 semanas depois que tudo aconteceu, ele entregou a sua vida a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. mas irmãos, isso é uma vida incrível. Uma pessoa quebrantada diante do Senhor.
quebrantado, homem de oração, que não tem medo de morrer, que só vive para uma coisa, para agradar o Senhor. Como eu posso agradar o Senhor? Sendo quebrantada diante dele, tendo um coração de amor, cheio de amor, quero ganhar almas. Nós temos somente um tempinho aqui na terra. E Deus deu para nós esse privilégio de viver. Que seja assim. Que, como é aquela expressão? Olha, tanto o tempo voa, né? O tempo voa, né? Passa lá. A Bíblia dizia assim: Deus deu para nós esse privilégio de viver. E esse tempinho que nós chamamos vida, esse momentinho que nós chamamos vida, Deus deu para nós uma oportunidade para me preparar para a eternidade e também para levar mais pessoas do que possível comigo. Glória a Deus! Para o que você está vivendo? Para o que você está vivendo? Porque você quer fazer uma casa maior, mais chique, carro mais chique. Se o carro que você tem pode ter um tubo estragado e esfriar caro, mas amanhã bota outro tubo e aí ele vai andar de novo. Não precisa comprar uma nova Toyota aí no Ocidente. Pode comprar, mas se não fosse pelo reino de Deus, se nós foco nas coisas que estão acima, lá em cima, não para as coisas que estão aqui na terra. Como eu posso focar naquelas coisas sendo quebrantado, tendo o coração do Senhor? Tem uma música em inglês que vai assim, eu vou tentar traduzir em português. Deus crucificado, me dá um coração como tua. Ensina-me a amar os almas perdidos dos seres humanos e guarda meu coração para que ele seja como teu coração e me dar amor, verdadeiro amor, para ganhar almas por ti. Não me deixa esquecer Calvário, me deixa esquecer tua sangue que foi derramado. Não deixa-me esquecer teu amor por mim. Leva-me para Calvário de novo. Irmãos, se você é crente já tem, se você perdeu o seu primeiro amor, peça ao Senhor para te levar para Calvário de novo. Peço a Ele para te dar um coração de carne e não de pedra. Porque um coração de pedra
pedra pensa em você mesmo. Um coração duro não está quebrantado. Sendo quebrantado, sendo um homem de oração. Reavivamento só possui acontecer se duas coisas acontecem. Começa com uma spark. Faísca. Reavivamento acontece com uma faísca. E aquele faísca acontece atrás de uma oração. Através de uma oração, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Mas isso não é a única coisa. Depois daquele faísca, precisa lenha. E aquele lenha em orações, sem cessar. Por que reavivamento não se acontece? Porque nós faltamos aquele faísca e nós faltamos aqueles lenhas. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Glória a Deus.